Quando falamos sobre saúde, todos nós sabemos que o número na balança não diz muito e o corpo é muito mais complexo do que isso. Mas como sabemos que excesso de gordura corporal, principalmente a visceral, pode nos trazer diversas complicações de saúde, podemos dizer com bastante segurança que os japoneses nesse ponto são mais saudáveis que nós. Só para se ter uma ideia, dados de 2019 apontam que 22,1% dos brasileiros adultos são obesos. Se olharmos para o Japão, esse número é diferente, por lá cerca de 3,5% dos japoneses são obesos. Se somarmos esses dados com os dados de sobrepeso, veremos o seguinte: Estados Unidos com 72,8%, Brasil com 60,3% e Japão com 28,8%. E por que essa diferença é tão grande? Como os japoneses conseguem ser mais magros e mais saudáveis? É claro que nem tudo no Japão é perfeito, mas se for para comparar alguns hábitos, existem muitas diferenças interessantes. Por exemplo, no Japão as pessoas não comem enquanto andam pelas ruas, portanto mais caminhada significa menos lanches. Outra coisa interessante é o tamanho das porções no Japão, definitivamente são menores e mais nutritivas. É muito fácil comprar um lanche nutritivo com proteínas completas, diferente do Brasil, por exemplo, que na grande maioria dos casos os lanches são de baixo valor nutricional. Outro hábito interessante dos japoneses é o consumo de alimentos fermentados. Alan Metchnikoff, ganhador do Prêmio Nobel de Medicina em 1908, foi a primeira pessoa a propor a teoria de que as bactérias do ácido lático são benéficas para a nossa saúde. Estima-se que existam 500 a 1.000 espécies de bactérias em nosso intestino e é fundamental cuidar das espécies boas dessas bactérias. Existem até pesquisas mostrando que certos micróbios produzem certos neurotransmissores. Portanto, alimentos fermentados são muito saudáveis e muitos desses alimentos fazem parte da dieta japonesa há muito tempo. Outro ponto importante é o consumo de proteínas. Os japoneses consomem mais proteínas. Aliás, no geral, eles possuem como base da alimentação mais alimentos de verdade. Por exemplo, o consumo de órgãos, peixes e frutos do mar. Mas as boas fontes de proteínas não estão só nas refeições principais. Se for o caso de fazer um lanche, é muito fácil comprar em algum lugar alguma porção com uma boa fonte de proteína. Outro fator é o consumo de chá verde. Verificou-se em estudos que o chá verde tem efeitos anti-inflamatórios, antioxidantes e até anti-câncer, graças às catequinas, fitonutriente da família dos polifenóis que tem uma forte ação antioxidante. É claro que a maioria dos chás são muito saudáveis e isso não é novidade para ninguém, mas o que algumas pessoas ainda não se deram conta é que o consumo regular de chá acaba fazendo com que algumas pessoas diminuam ou até deixem de consumir bebidas açucaradas. Outro fator interessante é a alimentação infantil. Lá eles dão maior valor a isso. As refeições escolares no Japão são planejadas por nutricionistas e quase sempre naturais, preparadas do zero com ingredientes mais saudáveis. As crianças aprendem na escola a importância de uma alimentação saudável. A única bebida permitida é o leite, para que os alunos não consumam sucos ou outras bebidas doces. É claro que as refeições nem sempre são perfeitas, mas no geral são melhores do que as nossas aqui no Brasil. Em resumo, parece que os japoneses consomem mais comidas de verdade.